Então, bom dia, meu nome é Tatiane, eu sou fellow da Plástica Ocular e hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre as técnicas em cirurgia na plástica ocular. É uma aula bem inicial que a gente vai falar um pouquinho sobre a colocação dos campos dentro da cirurgia plástica, sobre os fios e também sobre o tipo de anestesia que a gente utiliza. Bem, vamos iniciar então pelos tipos de fios, né? Isso aí a gente tem lá no 6º período de medicina, quando a gente vê os fios absorvíveis e inabsorvíveis. Então, entre os absorvíveis, a gente tem o catigu, que hoje está muito em desuso, por ser de origem animal e causar muita reação. E a gente hoje, os mais usados são os derivados de ácido poliglicólico, que é o Vicryl, o Dexon, o Maxon, o PDS e o Monocril. Aqui na fundação, o que a gente tem é o Vicryl. Ele tem uma força têncil boa, que dura cerca de 28 a 35 dias, e ele vai ser absorvido com uma média de 56 até 70 dias. Né? Ele tem uma boa passagem pelo tecido, então ele causa um dano ao tecido, um traumatismo tecidual pequeno, né? E apresenta pouca reação inflamatória, como corpo estranho. O Dexon tem a característica muito parecida com o Vicryl, porém o tempo de absorção total dele é um pouco maior, entre 90 a 120 dias. O Monocril e o PDS, eles também são parecidos, possuem uma força têncil maior, são fios mais caros, que duram aí cerca a força têncil entre 60 e 90 dias, e a duração média vai ser de absorção de 90 a 120 dias. E a gente tem o Maxon, que é o fio que tem maior tempo de absorção, que dura aí 180 a 210 dias. Então, dentre os absorvíveis, o que a gente mais usa aqui é o Vicryl. O Vicryl a gente usa na plástica muito para quando a gente vai fazer os planos musculares e planos, por exemplo, tarsal. Quando a gente vai fazer uma cantoplastia, um tarsal strip, a gente pode estar utilizando o Vicryl. Quando a gente vai fazer a junção da aponeurose do levantador da pálpebra superior no tarso, a gente também pode estar usando o Vicryl, que são fios absorvíveis, mas que mantêm uma força têncil ali por um tempo importante. Alguns preceptores também utilizam, nesses exemplos que eu dei, o seda, que é um multifilamentar não absorvível, mas ele tem um inconveniente de causar um pouquinho mais de reação inflamatória e pode causar um processo inflamatório maior como o corpo estranho, e isso acaba gerando um pouquinho mais de fibrose. Né? Então, entre os não absorvíveis monofilamentares, que são os que causam menor reação inflamatória, é o nylon, o prolene e o mercilene. O nylon, aqui a gente utiliza muito o 6,0, o 8,0 é ainda melhor, porque ele é mais fininho, mas aqui na fundação a gente não tem, para fechamento de pele. Então, ele é um fio que tem uma elasticidade, que tem uma força têncil importante, e ele só perde a força têncil dele por cerca de um ano, 15 a 20%. Mas isso aqui não é tão importante para a gente, porque na plástica a gente retira o ponto de pele por volta de 7 dias, né? E em alguns casos que a gente precisa manter a tensão por um tempo maior, por exemplo, na cantoplastia, a gente tira com um tempo maior, uns 14 dias. É difícil estar citando exemplos assim soltos, porque às vezes vocês não conhecem a cirurgia, mas ao longo das próximas aulas vão ser falados e citados, aí vocês vão começar a interagir melhor em questão da cirurgia e dos fios. Né? A colocação dos campos parece simples, mas na plástica a gente tem que se atentar por alguns detalhes, porque a gente precisa de uma exposição, né, dos dois olhos, da testa, ou seja, do terço superior da face, porque a gente precisa muito avaliar a simetria durante a cirurgia, tanto numa bléfaro quanto numa correção de pitose. Então, assim, a gente tem que pedir o paciente para abrir o olho, a gente comparar um olho com o outro. Então, é importante essa exposição. Outra coisa que é muito importante é que a gente não faça uma pressão importante aqui no campo, para a gente não fazer pressão no frontal, não fazer pressão, né, no supercílio, e isso vai descaracterizar ali a simetria durante a cirurgia. A gente vai prender com a pinça de Bacalhau, tomar muito cuidado que o paciente, quando sedado, a gente pode estar prendendo aí lobo de orelha ou pele, machucando o paciente. É uma coisa simples, mas que acontece, a gente tem que tomar esse cuidado, tá?
Falando um pouquinho agora sobre anestesia no campo da plástica ocular, a gente pode fazer alguns procedimentos só com anestesia local, que a gente vai ver que ela é subepitelial ou então ela pode ser subconjuntival. A gente pode fazer uma local com sedação, aí o anestesia vai utilizar um fentanil, um midazolam, aqueles casos que o paciente é um pouquinho mais ansioso ou que a cirurgia é um pouquinho mais demorada, para o paciente ficar mais tranquilo. Em alguns casos a gente vai precisar de anestesia geral, principalmente em crianças, e cirurgias maiores como de desobstrução de via lacrimal, que é a dacrocistorrinotomia. Então vamos lá. Anestesia local, então, ela vai ser do tipo infiltrativa, aí a gente vai fazer subcutânea, vou estar mostrando na foto, ou subconjuntival. E existem também as anestesias por bloqueio regional. Então, a infiltração subcutânea, ela é importante, citando um exemplo que a gente utiliza bastante na bléfaro superior e inferior, como a gente é um tecido, a pálpebra é um tecido muito fininho, né, o mais fininho do nosso corpo e não tem tecido subcutâneo praticamente, então quando a gente já faz essa infiltração subcutânea, a gente já faz a dissecção do plano para a gente fazer a exérese da pele. Então ela é importante tanto pela anestesia e também por essa dissecção. E a gente tem a infiltração subconjuntival, que a gente utiliza aí na retirada de cistos, de sais, de mols, alguns calásios também. Vamos lá. Isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os bloqueios, né? Para a gente entender o bloqueio, o que é importante a gente entender? Eu gostei muito dessa figurinha porque ela vai mostrando o nervo e a região em que quando a gente faz o bloqueio, a gente vai alcançar ali na face e planejar a nossa cirurgia, né? Então, só relembrando o que a Bela falou, a gente tem o nervo trigêmeo e o trigêmeo vão ter 3 ramificações. Então, a gente vai ter o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, o nervo oftálmico, na hora que ele penetra na órbita, através do forame orbitário, ele vai ter mais 3 divisões. Então, a gente vai ter aí a primeira divisão do nervo oftálmico, que é o frontal. Esse frontal, quando ele penetra na órbita, ele se subdivide em supratroclear e suborbital. Então, só mostrando aqui. Quando a gente... Isso. Então, esse aqui, ó, toda essa região medial de pálpebra e essa região frontal aqui, quando a gente fazer esse bloqueio frontolacrimal, a gente vai pegar esse supraorbital, a gente vai pegar esse 2 aqui, que é o supratroclear, e como o frontal ele penetra na órbita muito próximo ao lacrimal, que também é uma divisão do oftálmica, a gente acaba também fazendo o bloqueio, então, de toda essa região frontal e parte lateral e medial da pálpebra. A única parte que não vai ser anestesiada em termos de pálpebra superior é esse canto medial aqui, que é do nervo nasociliar. Então, o bloqueio, ele é feito dessa forma. A gente vai palpar esse rebordo orbital superior, né, e introduzir aqui bem no centro, rente ao teto da órbita, cerca de 4 milímetros de profundidade. E a gente vai injetar cerca de 3 a 4 ml do anestésico. O bloqueio nasociliar, então a gente já vai pegar esse cantinho aqui da pálpebra medial, pele nasal. Ela é muito utilizada, por exemplo, nas cirurgias de dacrocistorrinostomia, né? E ele é um ramo da artéria oftálmica, como eu tinha falado. A gente vai introduzir a agulha aqui acima, a gente consegue palpar o tendão do cantal medial, então logo acima dele a gente vai introduzir a agulha por cerca de 3 milímetros de profundidade e aí a gente vai estar anestesiando toda essa região aqui, ó, de pele nasal, um pouquinho também de conjuntiva, do saco lacrimal e a parte da pálpebra medial. Um outro bloqueio que a gente utiliza é o infraorbital, né? Então, o infraorbital, ele já é um ramo do nervo maxilar. Então, o trigêmeo a gente vai ter oftálmico, maxilar e mandibular.
Então, agora pegando o raminho do maxilar, que é responsável pela inervação de toda a pálpebra inferior. Então, o 5 aqui, ó, é o nervo maxilar, que a gente vai fazer esse bloqueio infraorbital. A gente palpa, existe uma fissura aqui na região da borda inferior, e aí quando você consegue palpar ela, você abaixa um pouquinho sua agulha, cerca de 5 milímetros, e aprofunda cerca de 3 a 5 milímetros também, ou seja, até na verdade você chegar no periósteo e injeta o anestésico. Então aí você vai estar bloqueando toda essa parte inferior. Às vezes é uma paciente com muita bolsa, com muita pele, e você não quer fazer só a infiltrativa local, você pode fazer esse bloqueio. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o bloqueio lacrimal. Bloqueio lacrimal, então a gente vai fazer a anestesia do nervo lacrimal, que é um ramo do nervo da divisão oftalmica do trigêmeo. Então ele vai ser responsável pela inervação de toda essa região medial aqui, que vai pegar parte da pele do nariz, vai pegar a parte medial da pálpebra superior, vai pegar conjuntiva e glândula lacrimal também. Então a gente utiliza nas cirurgias de dacrocistorrinostomia, né? Então a gente injeta no câmaro supralateral, que é nessa região aqui. Então a gente palpa essa região orbital superior, né? E vai pegar aqui bem no canto medial da parede orbital, uma profundidade de cerca de 2 centímetros. Agora falando um pouquinho sobre uns bloqueios maiores, que é o peribulbar e o retrobulbar, né? Que vai proporcionar então o bloqueio dos nervos cranianos, que é o terceiro par, que vai inervar toda a musculatura extrínseca muscular, com exceção do oblíquo superior e do reto medial, né? E do reto lateral. E a gente vai fazer o bloqueio, então, de todas essas musculaturas, mais a musculatura ciliar, e do quarto nervo e do sexto nervo, que é o abducente, e o nervo troclear. O troclear, ele vai inervar o oblíquo superior, e o abducente, ele vai inervar o reto lateral, que não são inervados pelo terceiro par, causando então analgesia tanto de conjuntiva, de córnea, de úvea, pelo bloqueio dos nervos ciliares. Então a gente injeta cerca de 5 ml na região infratemporal, né, palpa o rebordo inferior na região infratemporal e faz então a utilização de cerca de 5 ml de anestésico. Esse bloqueio, ele é utilizado muito para cirurgias maiores, como exenteração, enucleações, que precisa de um bloqueio mais profundo. Bem, e o último bloqueio que a gente vai estar falando hoje é o bloqueio zigomático facial, que a gente vai fazer nessa região aqui, anterior ao tragus, né, lateral, e vai causar a acinesia de todo o músculo orbicular e também de todo o terço lateral e inferior. Então, quando a gente precisar fazer uma reconstrução, um retalho maior, que precisar trabalhar com esse terço inferior também, aí a gente lança a mão desse bloqueio zigomático facial, né? Então, era isso que eu queria expor para vocês e essas são minhas referências. Obrigada.